Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Zoecast, um podcast da comunidade do Campolim, Sorocaba, São Paulo. Obrigada por você estar aqui com a gente. E que seja mais um momento de aprendizagem, de amadurecimento para nós mulheres, porque para mim com certeza será. E nós estamos com duas mulheres, amigas, mulheres comuns, vivendo o extraordinário de Deus. E por que isso? Porque elas deixaram ser moldadas por Deus. Porque elas quiseram andar pertinho. E por isso a gente vive, quando isso acontece, a gente vive o extraordinário. Eu sou Cibele Camargo e junto com a Mariana Campos vamos falar sobre... Mari? Vamos falar hoje sobre divórcio e segundo casamento. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio com essas duas convidadas que trarão para nós experiências sobre esse assunto. E eu quero começar apresentando a Márcia Poeta. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Por ter atendido o nosso convite. A Márcia, ela é esposa do William. E neste mês, eles celebram 19 anos de casamento. É mãe de 2 meninas e também mãe de 2 filhos que Deus lhe confiou ao se casar. Formada em Direito, foi nessa caminhada que aprendeu o peso, o valor e o poder das palavras. Dessa compreensão nasceu o devocional Oração de Mãe. Ah, eu tenho aqui. Olá. Mostra para ele. Gente. Olá. Eu Oração também ganhei, de tá? mãe. O meu tá guardadinho. E em breve, gente, ela também irá lançar um livro sobre relacionamento conjugal. Olha quanta coisa ela tem a nos ensinar hoje. Márcia e William se conheceram após outros relacionamentos. Hoje ela compartilha conosco sua jornada de divórcio, reconstrução, fé e segundo casamento vivido com um propósito. Obrigada, Márcia, mais uma vez por estar aqui com a gente. Márcia, muito aceitar. Legal, muito Quase bom. uma intimação, né, Márcia? Mas foi muito bom. Que bom. Feliz em estar, Resposta de estar Deus, aqui não com é? vocês. Sim. E também nós temos aqui conosco a Miriane Silva Gianola. Obrigada, Miriane, por esse convite. Miriane vai nos ensinar muito porque ela é uma psicóloga e tem também essa fez experiência. Direito, Fez duas direito. advogadas agora. Miriane é formada em Direito, atuou 10 anos, não é, Miriane, no sistema penitenciário e hoje ela é psicóloga. Ela casou-se aos 22 anos, teve 2 filhos e passou pelo divórcio em 2009. Em 2018, casou-se novamente com Renato, que também tinha 2 filhos. Hoje forma uma família com 4 filhos e 4 netos, é isso? Por enquanto, só 4 netos. Vai crescer. Vai crescer, é isso. Você vai dar conta, Miriane, de tantos netos? Eu só quero que seja rápido, porque senão não vou dar conta. Olha só, é isso. Aproveitar. Aproveitar, Porque eu já fui mãe mais velha. E, gente, tô acabada. É assim mesmo. E aí não dá para ser a avó que curte, né? Só que vê passar. Ai, obrigada, Miriane, por aceitar o convite, fazer uma intimação. E ela compartilha então conosco a sua experiência de reconstrução, de fé e os aprendizados de um segundo casamento vivido com maturidade e propósito. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Eu tive o privilégio de estar perto das duas, acho que nessas fases, né? Primeiro em Campinas com a Márcia e depois aqui com a Miriane, né? Isso mesmo. O Renato fez o casamento da Miriane com o Renato e a gente sempre fala, gente, foi o achado. E peraí. Ela foi a achada do Renato. Que A benção. gente sempre fala em casa, né? Ai, muito e bom, a gente né? tem, assim, uma honra de estar andando com vocês, né? Eu reencontrei agora a Márcia, de estar andando com a Miriane. E que honra de ter conhecido vocês, viu? Eu era bem mais novinha quando eu conheci a Márcia, dava aula para a menininha dela que casou ano passado, mas é um privilégio, como eu tenho aprendido com vocês. E nós com você. Gente, é o seguinte, vamos lá. Tem uma estatística que fala a cada 4 casamentos no Brasil, um acaba em divórcio, né? Ou seja, bastante, né?
E por que é tão difícil falar sobre esse assunto? Ou vocês acham fácil? Porque Eu não assim, acho. quando eu falei com a Miriane, ela escreveu assim, nossa, que assunto! Eu acho que é um assunto dolorido para a gente, porque a gente está falando da nossa própria história. Então, quando a gente vai num lugar onde a gente passou medo, dor, arrependimentos, raiva, tristeza, e o divórcio é algo que eu sinto que ele deixa resquícios por uma vida toda. Eu me divorciei e depois de um tempo eu encontrei uma outra pessoa, tenho um casamento muito feliz hoje e mesmo assim eu não desejo para ninguém um divórcio. Porque não só você sofre e a outra parte, mas os filhos, a família e até os amigos. Sim. Porque a gente Eles fala... ficam Se divididos, né? separam. E a família também, né? Tem que E a escolher com família, quem vai ficar. isso. Né? A gente fala que os amigos nos abandonam, porque alguns ficam de um lado, outros do outro, outros com ninguém. Mas eu fico imaginando que para os amigos também é muito difícil, Muito difícil, né? Ver que postura que ele vai tomar. Então, quando você me convidou, realmente eu falei, esse que assunto. Mas, por outro lado, é verdade, como é importante a gente trocar sobre isso, né? Porque muitas pessoas ou estão passando, quem sabe já passaram, né? E o mais importante da gente falar do nosso divórcio é que tanto eu quanto a Márcia, a gente teve uma reconstrução. Sim. Né? E isso é, sim, algo Que é possível, né? possível, possível e libertador, né? Sim. Porque daí o nosso coração é colado, né? Deus restaura o nosso isso coração mesmo. e a nossa alegria. Glória a isso Deus. mesmo. Eu acho que o não falar, né, porque eu acho que é um período também, e muitas vezes para a gente mesmo aceitar aquela situação, né, a minha sobrinha passou por um divórcio, ela falou assim, eu não quero ser uma mulher separada, divorciada. Então ela, além das dores, Tem estigma ainda, né? a imagem, a ideia, né, então se a gente, por exemplo, no meu caso, se eu pensar na minha família, quando aconteceu o primeiro divórcio, né? O que aconteceu? Como que foi na família? Só que isso foi na época da minha mãe, que eu tive meus pais separados também. Então, para ela, naquela época, era uma coisa muito difícil. Hoje, apesar da estatística, né, que a gente tem aí, de ter muito, ainda as pessoas carregam essa questão. Sim. Né? E vergonha, né? Porque tem pessoas, dependendo da situação, é vergonhoso você contar qual que é o motivo. Qual que é o motivo? Né? Sim. Então, e aí você também, quando tem filhos, poxa, você quer poupar os filhos daquela razão, né? Daquele motivo, do que motivou. E a gente acaba carregando, né, um peso e você acaba não conseguindo se libertar do jeito que você deve. Né? Por isso que eu acho que a espiritualidade cristã, se a gente não está ali junto com Deus, é muito difícil. Muito difícil. E a gente sabe, né, a gente tem o conhecimento de que o divórcio não é uma coisa que agrada ao Senhor, mas muitas vezes é inevitável. É inevitável. Então, é difícil por isso. Ele aceita por causa da dureza do coração, ele fala lá na Bíblia, por causa da dureza do coração. Pecado mesmo, né? Mas acontece que quando a gente realmente abre o coração para Deus, às vezes a gente percebe que foi o nosso coração o duro da história. Sim. Né? Nem sempre você é só a vítima. Às vezes, né? Eu acho que na maioria das vezes ninguém é só a vítima. Uma coisa ou Sempre só uma tem outra. os dois Relação lados, são né? dois, né? Então, né? Agora você falou uma coisa, mas isso aqui é verdade. O motivo. O motivo é algo muito duro, muito complexo e muito profundo. Até mesmo entre o casal, o motivo é visto às vezes de maneira diferente, sim, né? Então é algo que a gente fica mexido de ter que às vezes se explicar, né? E às vezes, assim, para os filhos, igual você falou, né? Às vezes para os pais,
não é? É. Grandes amigos, né? Então é algo realmente E dolorido. vocês passaram assim, essa coisa assim, quando se separaram, as amigas pararam de convidar, porque afinal agora vocês São sozinhas, né? separadas, né? Uhum. E eu tenho o meu marido, né? É. Esse medo, Eu vivi um distanciamento, assim, das amizades. né? Vivi, sim. Eu também, de algumas. Outras não, Uhum. mas culturalmente eu acho que a gente sempre tem alguns grupos que a gente percebe que não são amigos. Uhum. São pessoas assim, os casais que saem junto. Sim. É né? isso. É. Então, essas pessoas vai ser muito difícil de você continuar junto. Porque, por exemplo, os amigos gostam de ambos, né? Uhum. Uhum. Então, agora, quem fica mesmo, eu acho que são amigos, assim, de uma vida, né? Como eu sou daqui de Sorocaba, do interior, eu acho que a gente tem mais isso, né? Estudou junto desde criança, um batizou o filho do outro, aquelas coisas. Então, eu tenho, as que ficaram mesmo, são pessoas muito próximas, assim, da vida inteira. Sabe aquela coisa, quando você começa a namorar, tem os seus amigos e tem os amigos dele. E daí, às vezes, vocês se tornam, né? Amigos. É Mas, isso na mesmo. verdade, começou com a minha amiga. Você é amigo dela porque ela é minha amiga. Sim. Essas permanecem, eu acho. Mas a gente fica muito chateada mesmo de se sentir deixada de lado. E o pós-divórcio, o que vocês acham que mais assim a gente carrega quando realmente assinei ali o divórcio? Porque leva um tempo. Leva um tempo de recomeçar, mas vocês acham assim que a mulher ela tende a carregar muita culpa? A culpa foi minha disso ter acontecido, porque eu acho que muita dificuldade do recomeço das mulheres é realmente esse sentimento de culpa, né? Que ela carrega e fala, eu não consigo ter um outro relacionamento. O que vocês sentiram com isso? O que vocês acham que acontece assim na maioria das mulheres, no coração das mulheres? Porque geralmente também tem muita culpa, né? Separou porque, claro, é ela. E é o que nós falamos, né? Sempre tem os dois lados. Né? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente sente quando a gente separa como mulher é o preconceito para com a mulher, que antes a gente não sentia, porque você é casada. Então, por exemplo, furou o pneu, quem que vai para a borracharia? O marido, né? Vai fazer revisão no carro, quem que vai lá negociar? É isso. Né? Você vai alugar um imóvel. No nome de quem? A gente tem um porto seguro. É verdade. Né? Então, primeira coisa que eu acho que a gente sente como mulher é essa coisa de assim... Desamparada. Aquela coisa, não só desamparada, olhada de um jeito assim... veio trocar o pneu, agora eu sei, agora eu vou enfiar um pneu nela novo, porque isso aqui não tem mais jeito, dona. Né? A gente tem medo disso, entendeu? Eu acho que essa é a primeira coisa. E daí a culpa, eu acho que sim, porque eu lembro que quando eu fui me separar, minha mãe olhou para mim e falou uma coisa que foi muito bonitinha. E eu já falei isso para ela, ela fala que ela não lembra que ela falou isso. Ela não lembra. Ela falou assim para mim, você sabia que homem não fica sozinho? Homem não fica sozinho. Mas eu vou dizer outra coisa para você, não tenha medo. Olha. Então, assim, eu acho que é verdade, o homem não fica sozinho, e nós mulheres também não queremos ficar sozinhas, né? É uma decisão. Mas medo não dá pra gente escolher em ter ou não ter. É isso mesmo. Né? Então a gente tem que ser corajosa. É isso. Né? É isso. E agora, tudo que você começa a perceber depois e a lembrar, é difícil a gente não achar a nossa culpa em algumas situações, né? Aliás, eu penso que quando a gente começa a olhar para nós mesmos desta maneira, a gente está num grau de amadurecimento um degrau a mais, né? Que a gente consegue se reconhecer, Consegue né? se reconhecer. Você sabe que agora eu tinha parado para pensar no tempo, né? Mas foi na separação, no divórcio, que eu fui buscar Deus. Porque eu vi que eu não Olha estava dando só. conta. Então, eu tive, assim, como
né, uma família de pais separados, e a questão de trabalhar, de ser independente, de buscar e tal, eu não senti, então, porque eu fazia, né, então já tinha esse, dentro de casa, era minha mãe que fazia, então não tinha a questão do homem, né, e aí eu me vi em situações, eu falei, gente, eu não vou dar conta, eu não consigo, porque eu sempre, na minha mente, tinha que fazer acontecer, né, e ali foi a primeira vez que eu falei assim, não, eu não vou conseguir, eu preciso de Deus. E foi aí que eu comecei a orar todos os dias, de manhã, então eu fui buscar alguém, né, para me ajudar nessa situação. Então, o sofrimento, né, e a luta de ter que resolver a situação toda, inclusive na época a situação financeira também, porque não tem como, isso acaba acontecendo com todo mundo, porque muda o padrão, e ali, para mim, foi uma coisa, eu falei, não, só Deus, eu não vou dar conta. E foi aí que começou ainda o mais processo. quando tem essa mudança de padrão, né? Uhum. Que daí é ainda mais difícil, né? Mas porque estava acostumada com uma coisa, né? E aí fala, você "E não tem agora?" mais, né? E você tentar fazer com que os filhos não sintam isso, né? E já tem a falta menos, da já presença. tem a falta. Já tem a falta e tem toda a questão que tá junto ali, né? É isso. Comigo aconteceu assim também. Eu estava com dificuldade financeira em relação até mesmo a me entender com o meu ex-marido. E a gente estava com problemas jurídicos por causa disso. E eu tinha uma amiga que vinha à igreja e ela me trouxe para a igreja. E ainda a Cibele fala, né, que foi o Renato que fez o meu casamento com o Renato. Mas antes disso tudo, eu ia na casa da Cibele, tinha estudo bíblico, eu orava, eu pedia por muitas questões ligadas na separação que eu estava passando. Sim. Assim, de eles acompanharem algumas audiências que eu tive. E Deus foi tão misericordioso comigo que desde então tudo começou a fluir e tudo ia se resolvendo. E quando eu vi, os problemas práticos estavam todos solucionados. E daí, depois de um tempo, eu comecei a pensar que eu queria me casar de novo. E eu lembro que eu falei isso para o Renato. Porque, assim, a gente, às vezes, eu lembro que eu falava, não, se eu sair desse casamento, ninguém mais me pega. Mas depois você percebe que a vida sozinha, ela não tem muito sentido, né? Deus fez... E Deus nos fez para sermos companheiros relacionais, né? Exato. Né, Deus é um Deus relacional. Então É ele isso. não gosta de nos ver sozinhos, não é? Embora a gente entenda que para muitos o casamento não vai acontecer por algum propósito, mas Deus ama o casamento, Deus ama a família, é projeto dele. Sim. Né? E daí o Renato falou uma coisa para mim que até hoje eu lembro do que ele falou. Ele olhou para mim e falou assim, então ore para Deus tornar você uma boa esposa. Porque a hora que você estiver pronta, o marido aparece. Nossa. Então hoje, quando eu tenho alguma desavença, quando eu estou irritada, quando eu estou assim, ele entrou na cozinha, eu vou para a sala. Quando uma crise instalou, né? Não só no consultório, eu sou psicóloga. Em casa não. Eu tô falando isso porque uma vez o Renato dela falou isso pra ela, você é uma psicóloga. Fazendo isso. Não, não seu. E não de grátis. Eu vivo disso. E até hoje eu lembro que eu falo, quando a gente tem alguma questão, eu paro e penso, eu tô sendo a boa esposa? Que eu orei para Deus para eu ser? Né? Então, assim, não só Deus me ajudou, como me ajuda até hoje. Sim, Ele que sustenta o nosso casamento ser harmonioso, alegre e feliz. E feliz. Eu lembro uma vez quando eu comecei a fazer terapia com uma pessoa espetacular em Campinas,
E daí eu falei assim, mas a gente conversando sobre algumas questões de casamento, e eu falei assim, mas não é justo só eu ter que mudar. E ela falou assim, mas a gente tá aqui porque você tem que mudar. Agora deixa ele ver as questões dele, enfim. Né? Você tem que mudar. Você tem que ser uma boa esposa. Você tem que orar a Deus e falar assim, Deus, me torne uma pessoa melhor, né? Do jeito que você quer. Agora, se o outro vai ou não, É isso. É o assunto isso. dele com Deus, né? Você sabe que você falando isso me lembrou de uma coisa. Da gente, no casamento, a gente pensa assim, poxa, como ser com a pessoa se você tá na crise, né? Porque, gente, não tem como. A gente tem crise. Tem. E aí, não dá para ser né? E aí, o que você vai fazer? Então, é aí que os princípios, né, que a gente conhece, que Deus deixou pra gente, que vai fazer a transformação. Porque aí você tem que deixar Deus trabalhar, transformar aquilo, e porque a gente quer exatamente isso. Poxa, tá bom, eu vou mudar, mas ele tem que mudar também, né? né? Não é justo. Então, só que Deus sabe o tempo dele de mudar, né? Quem ele quer. Não é a gente quer o imediato de Deus, né? E também, né, quando a gente muda, a gente acaba transformando a mudança no outro. Porque assim, ele veio para discutir. Ele veio para discutir, você recua. Você, tá bom. Ele até para, assim, parece que não tem mais argumento. Como que quem briga sozinho? Ninguém briga sozinho. Ninguém briga sozinho. Né? Então, não quer. E quando a gente for brigar, porque a gente também vai, né? A gente vai lá para brigar, daí a gente começa já a falar, Deus vai fechando minha boca e vai diminuindo, né, a potência da língua. É a importância de a gente estar sempre em comunhão com Deus, né? Porque aí o Espírito Santo vai lá e fala, minha filha, tá indo com isso mesmo, desse jeito, vem aqui. É isso mesmo. Não é isso que eu quero de você, não é isso que você está aprendendo, vamos lá. Mas se a gente não conhece, se a gente não tem a comunhão, a gente acaba... Você ouve várias vozes e a voz principal, que é do Espírito Santo, você não consegue ouvir, é muito barulho. Por isso que a gente tem que se esvaziar, né? E falando, né, do segundo casamento, de um novo relacionamento, de uma nova vida que Deus deu de presente para vocês. Para vocês entrarem nesse novo relacionamento, o que precisou ser curado no coração? Qual é a etapa que vocês acham que eu preciso? Porque não dá para se entrar numa nova vida, num novo relacionamento quebrada, né, ferida, porque você vai trazer todo esse medo, tudo isso para um novo relacionamento. O que foi preciso fazer para quebrar esse ciclo e entender agora eu vivo uma nova vida, o que passou ficou, né? Eu queria que vocês dissessem essa experiência de vocês. Para mim, eu reconheci assim que a minha fala, e eu tenho que tomar cuidado até hoje. Não é uma coisa assim que tá, vamos dizer assim, sanada, que eu tô curada, que não. Mas eu acho que é o negócio da agulha, né? Que nem Paulo fala, o espinho na espinho carne, da né? carne. É a fala. Então, hoje eu percebo, né, com a maturidade, a gente acaba olhando e vendo de uma forma diferente do que eu via na época. Mas a gente traz da nossa casa alguns hábitos, algumas coisas que a gente presenciou, que a gente viu. Então, eu trouxe esse lado, assim, da fala, né? Importante. E aí, o que eu fiz? Uma que eu também estava começando a minha caminhada com Deus, assim, firme mesmo, né? E que muita coisa mudou na minha vida. Muitos valores. Inclusive, uma das coisas que foi muito forte que mudou foi no velório da sua avó. Da minha avó. De ver a família ali. A gente estava até falando, né, agora há pouco sobre isso, não do velório, mas da avó. E foi uma coisa que mudou totalmente a minha forma de pensar. Mas trazendo para esse momento, né,
do que eu precisava mudar. Então, seria essa questão da fala. O que eu fiz? Fui na Bíblia, procurei todos os versículos, tudo que tinha da língua, de tudo que fala, coloquei no post-it, gente. escrevi, Demais. colei. Primeiro foi no espelho do banheiro. E aí, passou um tempo, você já não vê mais, aquele não tá mais lá, entendeu? Daí fui mudando. E até hoje eu tenho o hábito de fazer. Teve uma época que eu mudava os versículos. Uhum. E agora eu deixo ele mais um tempo lá, na geladeira de casa tem, né? E já não tem mais essa finalidade. Mas eu sei que isso é uma coisa que eu preciso tomar cuidado, né? Então, no meu começo também de casamento com o William, eu sei que eu falei coisas que ofendeu, né? Entendi. E a fala, aquilo que você fala, depois você não apaga, Não apaga. Exato. né? Por Só mais que Deus você pra peça curar, né? perdão, Não né? apaga. Que você reconhece, não apaga. E machuca, né? E machuca, né? E por mais que você se arrependa, então isso são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então isso eu trouxe, Uhum. né? E é uma coisa que eu tenho dificuldade. E aí, por exemplo, se eu vou lembrar, né? Poxa, foi só com ele, né? Sim. Não, às vezes com filho também teve esses momentos. E eu peço até hoje para Deus. Então, de tempo em tempo, eu tenho que falar. E aí, se eu só vou pelo impulso, eu aprendi uma coisa que é muito difícil. Tem um problema, vamos orar e vamos pensar primeiro do que ir agir. Isso é muito na hora, domínio difícil, próprio. gente. Né? É Certo. muito É muito difícil. difícil. Então eu falo assim, isso é treino que a gente tem que fazer, né, de atividade física, não é por gostar, mas que você tem que fazer pela sua saúde. Queria até criar Esse um é hábito, o né? treino que eu sinto necessidade de estar fazendo, Uhum. porque é o meu espinho. É isso, é Aí tem gente que identificar fala, qual tem é o gente que nosso fala assim, espinho. mas você fala assim, que você é calma. Eu falei, gente, não sou, eu sou aqui, vai no dia a dia. Vai no dia a dia, lá, Exato. comigo. É isso. Mas é bom a gente saber também que a gente ter a consciência, mas quem que transforma? É Deus a partir do momento que você deixa. Você Que deixa. você deixa, Né? exato. E Isso. assim, muita coisa aprendi na área da psicologia, né, fazendo terapia, porque ajuda demais a gente Demais, se conhecer. Como a gente precisa né? de Não ajuda. tem. Então é um trabalho junto com o outro. É trocar as Deus, palavras. De repente você precisa falar aquilo, mas, né, troca as é a palavras. forma. A forma. Não é? Dá para ser amável, Dá para né? ser amável, até chamando a atenção, né? Mas essa é a minha maior dificuldade. Não, falar em amor, né? Na hora que você precisa, não é só num casamento, com Sim, filho, tudo, né? até com relacionamento, com amizade também, né? Que A bom. cura, a cura para mim, eu acho assim, no começo é como um luto mesmo. Uhum. Alguma coisa morreu, A né? gente vive um luto. E daí, depois que você saiu, que tudo, né, acalma, quieta, você começa primeiro a ver as perdas, né? Financeira, de amigos, de status, né? De como você é vista socialmente, como você é vista na É família. importante ficar um tempo sozinha, não é, Miriane? É muito importante, Precisa porque você reconhecer de novo. sim, e existiu alguém na sua vida quando você ouve alguém falar de um romance, de um encontro, quem vem na sua cabeça? O seu último encontro. Exato. Né? Então, Exato, assim, tem muita coisa que primeiro tem que parar de latejar, né? Isso. Depois que isso acalma, que você começa a olhar essa pessoa com tranquilidade, ou pelo menos assim, um pouco mais de paz, né? E daí sim começar a ficar pronta para uma próxima coisa. Mas daí, eu acho que o que eu entendi na minha história é que eu tinha um casamento baseado na cultura que a gente vive. Eu também tenho os meus pais separados. Meus pais se separaram em 1976, no ano da lei do divórcio. Eu era a filha da divorciada. Filha da divorciada. A gente tem isso também. Pesado, né? Então, assim, eu sempre achei culturalmente que assim, então, casou, não deu certo, separa. Não é isso que a cultura fala? É isso que a cultura fala. Então, É e isso. daí a gente começa a perceber que não é simples, que isso não é fácil,
que tem muita dor, que não é que nem assim, frustração. comprei um colar, arrebentou, compro outro. Compro outro. Não é. Entendeu? Enjoei, compro outro. Não é. Né? Os relacionamentos são do tempo da gente consertar. Uhum. Né? Então, daí chegando realmente, né, Deus me resgatando e me acolhendo, Ele me deu a oportunidade de ver que o casamento a gente constrói em outras bases, não no base da cultura. E essa é uma pergunta minha agora. Qual que é a diferença? Porque vocês duas tiveram casamentos que vocês não tinham Deus como o pilar, base, a base. A base. Então vocês tiveram esse tipo de casamento e depois não. Uhum. Qual que é a diferença? Nossa. Pra mim é o fundamento. Pra mim é assim. Eu não acredito num casamento, que é o que ela estava falando agora, né? Então troca. Não deu certo? Então rompe, né? Então vai de novo. E eu acho que é isso que acaba crescendo o número, né? De divórcios que a gente vive. A gente, apesar de ter, né, de ter passado pelo divórcio, a gente sempre falou, porque quando a gente casou, os nossos filhos eram adolescentes. Então, e o William se separou e os filhos ficaram com ele. Então, são dois, né, Márcia? É um casal, E a gente sempre, quando dava as confusões, assim, às vezes comigo e com o ex, ele também a mesma coisa, a gente colocava ali e falava, gente, olha a situação, a gente não quer isso para vocês, então a gente quer que vocês entendam o que é que Deus quer para vocês, né, como é importante, não é porque a gente separou que a gente concorda com isso. Exato. Então a gente trouxe sempre isso para eles, né, hoje já estão todos com mais de 30, mas Todos casaram? Todos casados. Legal. São todos casados. E então a gente sempre trouxe isso. Agora eu lembrei de uma coisa assim que eu às vezes eu via, né? Não sei quem se separou, não sei o que. Tinha uma época que eu chorava de saber porque tinha filhos e o que os filhos iam passar, né? Porque eu acho, não sei, para mim o maior sentimento que eu tive do divórcio foi a frustração, né, de você ser frustrado, algo que você planejou e que não deu certo, né, porque ninguém casa para separar, né, por mais que você tenha essa cultura assim, não deu certo, separa, você não vai com isso no casamento, você vai com a esperança que dê certo. E aí essa frustração é muito pesada. A frustração que você toma uma decisão, mas que todo mundo ali sente. Né? E isso você vai continuar, porque quando você tem filhos, o filho casa, o filho se forma, o filho, né? E você conseguir fazer essa harmonia, assim, né? Se você não tem a base, se você não tem Deus, você não consegue. E eu sempre falei para eles em casa, assim, olha, sem Deus, eu não acredito num casamento, porque é tudo muito difícil. E se a gente... casamento não é fácil, casamento é para quem tem maturidade. Só que eles não casam com maturidade, né? A gente pode dizer que a gente casou com maturidade. E se constrói também, né? De acordo com as fases, com os pensamentos, e nada depende 100% só de nós, né? Então, realmente, o que eu vejo em tudo isso, na vida de vocês, mais do que nunca, eu nem vejo tanto foco do divórcio, sabe? Eu vejo a misericórdia do Senhor na vida de vocês. Sim. E o recomeço que Deus sempre pode dar a nós. E a nova esperança que se foi criada no novo relacionamento. Porque, infelizmente, aquele por algum motivo não foi possível continuar, mas vocês não desistiram de sonhar, né? Não desistiram da ideia da família, de um novo casamento, de um novo companheiro. Então, isso assim, eu acho que nós podemos deixar aqui como mensagem para as pessoas que passaram por isso e que acham que nunca mais vai dar certo nenhum tipo de relacionamento, não. Né? Quando você conseguir essa cura, se esvaziar e Deus trabalhar realmente, né, na nossa vida, no nosso coração, existe esperança para um novo recomeço. Para mim, o casamento baseado em Deus é porque Deus me ensinou a amar. Olha só.
Que lindo, né? O capital social da sociedade, casamento, é o amor. É o amor. Mas é um amor, não é assim, amor de novela, não é um amor de Louco, paixão, né? é um amor de responsabilidade, né? Então, quando eu olho para o meu marido, eu lembro que eu decidi amá-lo. Então, eu olho para ele e procuro a admiração que eu tenho por ele, Que lindo. o cuidado que eu tenho por ele, né? O carinho que eu tenho por ele, as coisas boas que ele me dá e que ele me traz, o cuidado que ele tem para comigo. Com você. Que bom. Então, é assim, e essa é a diferença do casamento agora baseado em Deus, com Deus presente. Com Deus presente. Deus E a é gente tem que trazer à memória isso. sempre. Deus sendo o centro. Sempre, sempre. Se na hora não dá para orar, porque a hora que você tá ali, ó, Às vezes o coração não deixa. como é que eu oro, né? Como é que eu oro? No máximo que eu consiga falar, então, Deus, eu amo esse cara, né? Eu amo. E daí você começa a pensar sobre isso, né? E é verdade, a gente ama mesmo, entendeu? Então a gente tem que ir alimentando esse amor, né? É decisivo mesmo isso. Eu acho que é isso que Deus quer colocar na nossa vida. Ele quer que a gente ame as pessoas. Imagina como não amar quem está do seu lado o tempo todo. Entendeu? É sobre isso. Então é É isso. sobre isso. Você sabe que eu tive conversando com o meu pastor numa crise, né? Daí ele falou assim, então tá, né? O que você pode fazer? Falei, orar e confiar. Ele falou assim, e amar. Falei, não vai dar. Mas eu vou tentar. Só porque eu sou obediente, né? Fiquei assim com ele. Mas é isso, né? Na hora que a gente tá na ira, né? A gente não fala, não, amar não. Mas é ele que muda isso, né? A gente se colocando diante de Deus, ele que vai mudar. Porque se a gente ficar só na nossa razão, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. E você acaba vindo o conflito, aí de repente vem tirar a razão e viver a paz, né? Na verdade, a gente briga com quem a gente ama. A gente fica com raiva amor, de quem né? a gente ama. A gente fica bravo com quem a gente ama. Melhor, mas também Tem também o nosso pior, né? Eles também ficam bravos com a Sim, gente, irritados, nós erramos nervosos. muito também. Ah, não, gente. Aqui é todo boa assim. Antes fosse, quem né? dera, Quem né? dera. Ai, que papo bom, né, Cibele? delícia. Bom, vamos lá, última pergunta. Antes da gente terminar, o que é que Deus restaurou em vocês na experiência do novo e atual casamento? O que que Deus restaurou em vocês? Eu acho que Vocês conseguiram reconstruir a identidade de vocês? eu consegui. Isso é Eu importante. acho que isso é uma coisa assim que a gente muda, né? A maturidade traz coisas importantes pra gente, não é verdade? Eu acho que a identidade até dá uma expandida. A gente reconstrói e expande essa identidade. Sim, E é interessante a gente se olhar, né? Por exemplo, eu tinha a questão da história, né? Qual que é a sua história de vida? E isso é uma coisa que Deus restaurou. Eu não tenho, tanto que eu tô aqui, né, gente? Senão eu não ia falar, isso, né? conseguindo falar, né? Isso. Então isso é uma coisa assim que me deixa muito feliz, né? Porque eu consigo ver a minha história, ver que Deus cuidou dela desde sempre, né? Porque antes eu não conseguia enxergar isso. E ele me ama, né? Então ele foi me moldando e venho sendo transformada, porque não tem como, a gente precisa disso diariamente. Mas eu acho que olhar para mim, olhar para minha história e ver que Deus fez novas todas as coisas, né? Amém. Porque é só Ele que pode só fazer. Ele. Amém. Que lindo. E eu percebo a minha família. A minha família, assim, hoje em dia aumentou o número de filhos, né? Agora são 4 e agora os 3 que são mais velhos, com mais de 30. E agora tem um morando com a gente. Então, os mais velhos que são casados, já têm todos filhos, e agora tem o Lucas ali com a gente com 18 anos. Então,
quando a gente vê a casa com todo mundo junto, Gostoso. com todo mundo ali, sabe? Um brincando com o outro, um tirando sarro do outro, a gente percebe que Deus realmente reconstruiu de novo o que eu tentei destruir, né? E Assim, é graça. É de graça, e de graça, pela misericórdia e pela bondade dele, porque assim, tudo é graça mesmo, Tudo é né? graça. O tempo Pelo amor todo, incondicional de Deus, pela vida de vocês. isso. E por isso que a gente tem que lembrar, né, assim, não posso ser ingrata de novo, né? Não. Não posso ser rebelde de novo, né? Danada de novo. É isso, que lindo, é isso mesmo, né? Reconhecer o que Deus restaurou novamente em nossas vidas, né? E, gente, em poucas palavras, o que vocês têm para falar para alguém que está passando ou está pensando num divórcio? Uma fala de uma coisa e a outra fala que falar para uma mulher que está passando pelo divórcio, que já decidiu e já está no processo. E a Márcia, para alguém que está pensando em divórcio, que ainda não se divorciou. E que está pensando. Olha, para quem está pensando, eu acho que vale a pena reavaliar. Eu sei que tem casos e casos, sim, né? Sim, é o que a gente falou no começo, né? Tem situações que não tem como, né? Mas em situações que ainda cabe, né? Porque assim, a gente sempre quer a nossa vontade. E quando você olha dentro da espiritualidade cristã, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E isso é difícil da gente aceitar. É difícil até para mim, num contexto que eu vivo hoje, tenho uma caminhada cristã, né? Mas, poxa, Deus quer isso para mim. O ano passado eu ouvi do meu pastor falando isso. Você está onde Deus quer. Eu falei assim, não gostei, não respondi, né? Então, o que? Só que agora eu já aceitei. Então, a gente tem esse tempo, mas é isso que Deus quer. Eu não quero isso. Mas ele dá sempre uma oportunidade da gente ser transformado. E Ele é o único que pode transformar. Ele transforma casamentos, né? Ele restaura. Então, não é porque eu me divorciei que eu apoio o divórcio. Não apoio. Vale a pena. Vale a pena tentar. Dentro do padrão, né, que a gente entende que é o que agrada a Deus. Obrigada, Márcia, pelas suas palavras. Sim. Muito, muito sábias. E você, Mi? Se você já está divorciada, é isso? Se aconteceu isso com você, como a Márcia falou, Deus sabe de todas as coisas, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Deus te ama. Então, ele não quer, assim, ver a sua dor, o seu sofrimento. Ele quer você forte, tranquila e feliz. Então, assim, confia nele, que as coisas vão acontecer novamente. E procura ajuda. Você está sofrendo muito, procura ajuda. Não caminha sozinha, né? Procura ajuda na sua igreja, procura ajuda em alguma igreja se você não vai em nenhuma. Ajuda terapêutica. Procura ajuda terapêutica, procura ajuda na sua família. Então, assim, porque as coisas vão melhorar. A história ainda não terminou. Não, a história não terminou. Né? E pode ter um final feliz. É isso. E eu concluo, né, pegando esse gancho da Miriane, o seu passado não te define. É isso mesmo. O nosso passado não pode nos definir. O nosso passado é apenas uma experiência que ficou. Existe para nós uma nova história, um novo recomeço. E a nossa vida com Deus, ela permite isto. Então, entrega o seu coração ao Senhor, deixa Deus participar da sua dor, da sua história, e não permita que esse passado te defina. Não é? É isso. Meninas, muito Muito obrigada por vocês. Obrigada, Muito bom. obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Sim, que lindo.
essa alegria que é o que vocês representaram Obrigada. para nós aqui. Muito bom. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Gente. Um prazer, gente. Amei. Muito Amei. bom. E aqui nós encerramos. Nós encerramos. Então, Um beijo. um Até a beijo. próxima.